onde se encontram as gorduras, por exemplo. Uma outra fonte são os óleos vegetais. As sementes, né, dos vegetais apresentam bastante óleo. Outra fonte seria o leite e seus derivados. A nata do leite, muito rica em lipídios, muito rica em gordura. Daí, desenvolver o leite desnatado, justamente para eliminar esse excesso de gordura para as dietas, né, das pessoas. Os mariscos também são bastante ricos em lipídios, principalmente no colesterol. Cuidado, pessoas cardíacas. Camarão é rico em colesterol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Os lipídios são classificados em 3 grupos. Lipídios simples, lipídios de cadeias abertas. Por exemplo, os triglicerídeos. Os lipídios complexos ou conjugados. Aqueles formados por álcool, ácido graxo e qualquer outra substância agregada, uma proteína, um açúcar. E os esteroides? Bem, os esteroides seriam os lipídios de cadeia fechada, ou caracteristicamente de cadeia fechada, onde se insere o colesterol. Vamos falar um pouquinho agora de cada um. Lipídios simples. Os lipídios simples se destacam 2 subgrupos: glicerídeos e cerídeos. Os glicerídeos têm esse nome devido ao seu álcool constituinte, o glicerol. Quando eu tenho um glicerol mais os ácidos graxos, eu componho um glicerídeo. Os exemplos de glicerídeos são as gorduras e os óleos. As gorduras normalmente são saturadas e os lipídios do tipo óleos insaturados. Os cerídeos constituem-se o último grupo dos lipídios simples. E ali se encontram as ceras, de um modo geral, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Tudo bem? Cera de ouvido, cera de abelha, de origem animal. E as ceras que revestem a uva, por exemplo, de origem vegetal. Os esteroides têm a fama por causa do seu principal integrante, que é o colesterol. O colesterol, gente, é uma molécula que quando se junta com uma proteína, vai se transformar numa glicoproteína e que na mídia hoje em dia é conhecida como colesterol bom e colesterol ruim. Colesterol bom chamado de HDL e o colesterol ruim de LDL. Tranquilo? Cuidado com o colesterol ruim porque ele se acumula nos vasos e pode então causar problemas cardiovasculares. Os lipídios complexos destacam-se aí os fosfolipídios e as glicoproteínas que acabamos de falar dos esteroides aqui, do colesterol. Não vamos confundir. Quando o colesterol se junta com uma proteína, eu deixo de ter apenas ácidos graxos e álcool e passo a ter também um componente diferente, que é a proteína. Então, quando eu tenho colesterol mais proteína, eu formo uma glicoproteína e aí, nesse momento, eu tenho um lipídio complexo. Se eu só tiver o colesterol, eu tenho um lipídio do tipo esteroide. Se eu tiver o colesterol misturado com proteína, eu tenho um lipídio complexo, o famoso HDL e o LDL. Os fosfolipídios têm uma organização toda especial. Eles são conhecidos como lipídios alfinete porque eles têm a cabeça, né? A cabeça do lipídio, que é formado por fósforo e o álcool, onde estão grudados 2 cadeias de ácidos graxos. Esses lipídios é que vão compor a membrana citoplasmática. A cabeça do lipídio fosfolipídio é chamada de polar e os ácidos graxos de apolar. Traduzindo, essa região aqui, a região polar, pode se misturar, pode se associar com água, mas a apolar não. Isso é muito importante para o mecanismo de transporte de substâncias através da membrana citoplasmática, matéria que você vai ver com o professor Hélio. Tranquilo? Legal? Bibi, vamos sugerir como dica de estudos para eles o seguinte: assistir ao filme Super Size Me, que fala da trajetória de um pesquisador que durante um mês se alimentou 100% de sanduíches e o que aconteceu foi que ele ficou extremamente obeso e com sérios problemas cardiovasculares. Veja o filme que é extremamente interessante. Depois também você pode fazer uma pesquisa do colesterol e os hormônios do corpo humano. Vai lá que tem muita coisa interessante para você ver a importância do colesterol. E por último, se você não estiver cansado,
Monte uma tabela da sua alimentação do dia a dia, durante uma semana ou um mês, e veja o que você mais come e veja se você vai ter tendência para engordar ou permanecer como está hoje. Tá legal? Até mais e a gente se vê. Tchau! Na aula de hoje, falamos sobre substâncias inorgânicas, glicídios e lipídios. Substâncias inorgânicas tem como exemplo a água e sais minerais, os glicídios caracterizam-se pela sua função energética e os lipídios pela função energética secundária e estrutural. Vimos a importância da água. A água constitui-se o principal componente químico dos seres vivos. É famosa pela sua função de solvente universal, controle da temperatura e participar da maioria dos metabolismos das células. Falamos sobre os açúcares. Os açúcares são moléculas relativamente simples e destacam-se pela sua função energética para os seres vivos. Exemplo maior, glicose, amido e celulose. E também sobre os lipídios. Os lipídios são moléculas mais complexas que os glicídios, mas ainda assim se destacam pela função de energia de reserva. Destaca-se aí o colesterol, gorduras e óleos. Bons estudos! Professor, sugiro que você nunca deixe de enfatizar as funções dessas substâncias. É primordial isso, porque em tempos modernos, no nosso dia a dia, as informações que chegam são sempre em cima das funções, desde a compra de um produto no supermercado até a aplicabilidade disso. No quesito água, é importante fazer uma conexão, nunca deixar de fazer essa conexão de ser vital para a vida, no sentido de só existe vida no planeta Terra porque tem água. Se não tivesse água, não teria vida. No que se detém aos sais minerais, citar pelo menos 5 deles, e sempre com funções mais de uma. Tá? Cálcio, dou uma sugestão. Começa sempre pelo cálcio, que tudo vai fácil. Sobre glicídios e lipídios, faça sempre um paralelo, porque os dois são muito parecidos e sempre são estudados juntos. E deixe bem claro que um é usado primeiro pelas células, o outro é usado depois. Tá? Passe essa ideia para os alunos por comparação. Tá? Cita exemplos. É tão bom quando cita exemplos do dia a dia. Sugere, pega algumas tabelas, uns rótulos do supermercado e olha o que tem aqui, o que tem ali. Enfim. Boa sorte.